sou o professor João Alessio Juliano Perfeito, sou formado aqui na Escola Paulista de Medicina, né, na turma de 82, né, formei, um prazer enorme, né, a turma 45, então é um prazer estar aqui, poder fazer esse depoimento, cumprimentar a SPDM, também vocês aí por essa iniciativa, eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu, contando um pouquinho da minha história aqui na Escola Paulista de Medicina, um pouco antes, né? A gente sonhou fazer medicina desde menino, um sonho de criança ser médico, né? Meu pai era médico, também formado na Escola Paulista de Medicina de 1951. Então, ser médico sempre foi uma coisa que identificou comigo, desde que eu entendo por gente. Entrar na escola era um sonho que talvez inatingível. Eu não imaginava que eu pudesse entrar na Escola Paulista de Medicina. Eu morava aqui perto, relativamente perto, mas nem identificava muito bem. Mas eu lembro que isso é uma coisa interessante, a felicidade do meu pai quando eu entrei na Escola Paulista de Medicina. Hoje eu entendo perfeitamente, na época eu não entendia tanto. Eu já tinha entrado em outras faculdades, né, na época do vestibular, mas a entrada na escola foi incrível, para ele, assim, uma expectativa. E depois, para mim, né, a minha vida inteira foi feita aqui, depois disso, né, um menino que entrou aqui por volta de 18 anos, né, e estou aqui nos 62, continuando aqui na escola. Então sempre foi um prazer muito grande. As expectativas, né, que a gente tinha de entrar numa faculdade de medicina, eu acho que não é muito diferente dos alunos que eu convivo hoje, né? Querer ser médico, querer ser bom, querer ajudar as pessoas, era esse o objetivo daquela época, eu acho que talvez seja daqui. A expectativa também de entrar, de lidar com novos colegas, com um novo perfil de pessoas, a entrada na faculdade também é uma coisa fantástica, né? Isso eu lembro como se fosse hoje, na posição da escola, na Pedro de Toledo, tinha um lugar lá, a Casa da Esfirra, que ficava naquela esquininha lá. A gente encontrava os colegas e fazia, identificava, e centro acadêmico e atlética, né? Então sempre foram coisas que foram vivenciando, hoje muito gostoso poder lembrar, né? Lembrar tanto do meu pai, né? Eu trouxe até aqui o álbum de formatura dele, né? De 1951, que eu guardo com muito carinho, não sei se dá para ver, né? Desde que era toda a tradição, né? Como é que eram e como é que eles funcionavam. Então, tinha uma faixa naquela época dele, né? Na minha já não tinha mais, as de formado da Escola Paulista de Medicina. Então, tudo isso a gente guarda com muito carinho. Essa era a história dele, que continua um pouco na minha aqui nessa transição da Escola Paulista de Medicina. Posso contar também um pouquinho como é que foi o primeiro ano, né? O Anfiteatro Clóvis Salgado, a gente lá em cima do anfiteatro, que hoje é um edifício mais de ciências biológicas, e a gente ficava lá em cima, e os veteranos lá embaixo, com sangue de calouro, aquela expectativa, aquela aflição e aquele caminho, né? Depois as competições esportivas, que eu acho que nos uniram muito dentro da nossa primeira... foi a primeira Intercalomed, né, uma competição de calouros, tinha outras um pouco antes, mas essa era a primeira com vários grupos de calouros, então lembrando todo esse período de união que a gente teve como calouros e que continua até hoje, dentro da nossa turma, né, do nosso grupo aí de colegas de turma. E assim foi o primeiro ano, né, com essa expectativa, com essas vontades, com as competições, com as dificuldades de estudar, os professores, né, a visão dos professores, as brincadeiras. Hoje eu vivo o outro lado, né, sendo professor, eu lembro dos alunos, a sua expectativa também com os professores, as brincadeiras e a anatomia, que era do primeiro ano, e assim os anos foram passando aqui na Escola Paulista de Medicina e eu fui continuando aqui. Eu falei, né, no primeiro ano a gente ganhou a Intermed, então era uma coisa assim muito interessante para nós. Eu gostava de esporte, gostava também bastante do centro acadêmico. Eu lembro dos shows no centro acadêmico, que era aqui perto de onde é a SPDM hoje, né? Diogo de Faria era o centro acadêmico. E a gente tinha shows, era um espaço nosso também, uma época difícil, né? A gente estava na saída do regime militar, então também era uma época de expectativas, de vontades, de uma luta pela liberdade, então também foi um período muito interessante, eu acho que muito criativo para todos nós que a gente pôde viver dentro
daquela época, né? Eu acho que o que eu considero o mais diferente é que você no colégio, você lida com as pessoas mais próximas de você, né? Ou do que você estava com. E na universidade, assim como é hoje, né? A gente lida com gente de vários outros lugares, né? Não só de bairros da cidade de São Paulo, como do interior de São Paulo, como gente de outros estados, né? Tinham pessoas de fora do país que tinham um intercâmbio naquela época, então era uma expectativa, né, Peru, Bolívia, então isto eu acho que é algo muito criativo, isso que eu acho que é a essência da universidade. Se me perguntar da essência da universidade, é esse contato, é esse você poder lidar com muita gente, né? Então, quando a gente vê o ensino virtual hoje, eu acho que é uma coisa que pode vir, mas ele não pode substituir jamais o contato entre as pessoas, que é a essência da universidade. A universidade não é só um centro, eu vejo quando eu era aluno, né? Não era só um centro de conhecimento, é um centro de integração, de troca de ideias, de gerações inquietas, né? Então, eu acho que essa era uma adaptação interessante, desde o lado esportivo até o lado de pensamentos diferentes. Naquela época também já tinha um pouco do que tem hoje, pessoas mais identificadas com o centro acadêmico, outros mais identificados com a atlética, tinha o pessoal mais do coral, né, que gostava do canto, então isso também se mobilizava dentro dessas maneiras, que eu acho fantástico. Quanto mais heterogêneo for a universidade, eu gosto de falar que a universidade é o centro da universalidade do saber, né? Quanto mais a gente tiver, quanto mais inquieto a gente for, melhor vai ser, né? Então acho que isso foi... Mas tem as suas dificuldades de adaptação, sem dúvida alguma. É diferente para alguém que está chegando, mas para mim um pouco menos, porque eu continuei na casa dos meus pais, continuei morando, não era diferente das pessoas que vinham de outros lugares, que tiveram que montar suas repúblicas, seus colegas e a integração todo desse caminho. Mas também sempre foi criativo, e isso também não vejo como até foi uma coisa que eu acho que foi muito interessante também para vários, né? Os anos foram passando, né? Dentro da escola, a gente vai interligando um pouco mais. Eu lembro uma coisa interessante como curiosidade, que quando eu entrei no primeiro ano, para mim o máximo já era um aluno do quarto ano. O quarto ano eles faziam aí estágios, naquela época andavam de roupa branca e fazia estágio no amparo maternal, em outras maternidades. Então, para nós eram os nossos ídolos, né, os alunos do quarto ano. O sexto já era algo mais distante, o residente era um semideus aí para nós dentro daquele momento que entrava na escola. Tanto que eu me vejo hoje, eu acho interessante, porque eu não consegui me ver naquela época. Alguém de 60 anos, quando eu entrei na escola, era mais velho que o meu pai, né? Então era o professor, e hoje eu me sinto jovem, mas eu sei que tem uma distância, né, no meio desse caminho de experiência, de aprendizado, mas é muito interessante, porque quando a gente entra aí nos caminhos da escola, dos corredores, a gente vai se identificando, isso faz com que a gente se sinta mais jovem, mesmo sem ser. Eu acho que isso também foi uma coisa que eu acho que mudou, né, de como eu me via e como eu me vejo hoje, né? Os dois com os ângulos também muito semelhantes, eu acho. Mas os professores também eram uma coisa muito... Esse contato com os professores, né? Tanto na Casa da Esfirra, então ia crescendo, prédios foram feitos naquela época, né? A gente entrou, estava um prédio em construção, o prédio que a diretoria da escola estava em construção, o prédio em que hoje está o Banco do Brasil, ele também naquela época foi feito quando a gente era estudante, então era uma época também de crescimento no quadrilátero todo e no esquema da escola todo. Então isso também foi algo que nos animou. Eu acho que tiveram várias. Eu já disse que a sensação de ganhar as competições esportivas pela escola foram muito grandes. A gente ganhou no primeiro ano e depois ganhou no sexto ano. Mas eu acho que eu dividiria também as derrotas. A gente perdeu muito feio acho que nós estávamos no terceiro ano, aí lidando com a parte da atlética, e a gente perdeu muito feio também as nossas competições, o que nos fez crescer. Então eu lembro a tristeza que foi ter uma performance ruim dentro desse caminho. Também lembro a tristeza que foi perder colegas de turma durante essa caminhada. Então isso foi uma coisa muito dura, e eu acho que para o médico é muito duro. A gente imaginou entrar numa faculdade para ajudar pessoas, e a sensação, né,
que depois acompanha muitas vezes o médico, mas para mim foi muito marcante a sensação de que eu poderia ser um médico e não conseguimos ajudar nossos colegas e perdermos alguns colegas. Também lembro a dificuldade que foi a entrada no hospital, né? Eu vejo com os alunos hoje, e isso eu acho que não mudou, a tristeza que era lidar com pacientes graves, né? Lidar com o sofrimento das outras pessoas. Então, a faculdade era um centro de integração, um centro, mas a nossa profissão também ela lida com sofrimento, com dor, né? Com as alegrias de fazer o bem, mas a tristeza de lidar com sofrimento, com crianças. Então, eu acho que isso também para gente muito jovem, como eu era na época, né? E como eu vejo os estudantes hoje, eu acho que é algo difícil. Isso eu acho que não mudou. A gente sofre com isso, né? Lida com isso, mas isso faz parte. E eu acho que isso é uma coisa que o contato com os colegas nos faz, né? Sofrer junto com esse grupo e ter alegrias junto com o grupo faz a gente crescer, né? Então acho que essas seriam coisas que eu contaria aí como... São várias, né? Festas, contatos, sofrimentos, dores, banhos, né? Nossos banhos do 6º ano, né? Hoje mudou muito dentro desse caminho, que era uma tradição, então eram pontos de integração, né? Os colegas, o trote. Então tem várias coisas, né? Eu continuei na escola, né? Então continuando um pouco mais. E também eu divido com vocês a sensação daquela época, que eu acho que não é muito diferente dessa, a sensação de acabar o curso, né? E a expectativa da residência. Então, eu lembro no 6º ano, eu que gostava, já era monitor da cirurgia torácica, onde eu continuei nessa área, mas eu lembro que essa expectativa de acabar e ter que sair da escola, ela me fazia sofrer na época. Então, também isso de estudar para residência, mas também fazer crescer esse período de estudo e de conhecimento, né? Eu tenho saudade hoje do que eu sabia naquela época de medicina geral, né? Então a gente estudava muito da medicina geral. Eu não sabia cuidar de doentes, que hoje eu sei muito mais, mas o grau de conhecimento era muito interessante, né? Outros tempos, os tempos de dificuldades de pegar, eu gosto de contar isso para os estudantes, que para pegar um artigo científico nós tínhamos que ir na Bireme, que era ligada a gente, então a Escola Paulista de Medicina, aqui no caminho, então era uma coisa boa para nós, mas nós temos que ir lá, procurar no Index Médicos, procurar o artigo, pedir o artigo, vir a revista original, tirar um xerox da revista original, e tudo isso levava um tempo enorme. E hoje eu vejo uma facilidade muito maior dentro dessa área tecnológica, mas as informações também cresceram, e cada um com cada época com os seus problemas, mas com as mesmas expectativas, a impressão que eu tenho. Passei na residência, isso foi uma felicidade para mim imensa. Eu só faria cirurgia de tórax, também eu acho que é uma coisa interessante, eu gostava muito de cirurgia, meu pai era pneumologista, eu podia continuar na área dele, imagino que seria mais fácil para mim, a clínica e a pneumologia, eu gostava de cirurgia, mas certamente teve não uma influência direta que ele tenha falado para mim, mas certamente esse ver, lidar com os doentes de pulmão me fez ir para a cirurgia torácica. E eu só faria cirurgia torácica, então entrei em cirurgia, e no primeiro ano fiz 1 ano de cirurgia geral e já 2 anos de cirurgia torácica. E aí pós-graduação, e aí continuamos aqui na escola como professor. Eu falei que eu não tenho muita criatividade. Eu entrei em 77 na Escola Paulista de Medicina e continuo aqui até hoje, né, dentro desse caminho. Uma época longa, interessante, criativa, né? Vi o mundo mudar também na escola. Se eu pudesse olhar para trás, eu acho que eu consegui fazer o que eu queria, né? Eu queria ser médico, consegui. Eu queria ficar na Escola Paulista de Medicina, eu consegui. Eu queria ser professor da Escola Paulista de Medicina, que para mim isso é uma coisa extremamente importante, porque eu lutei muito para isso, né? E isso me marca profundamente. Não por vaidade, talvez até exista esse lado vaidoso, mas eu acredito que o professor universitário, mesmo a gente ganhando pouco, que a gente ganha a gente tem uma influência muito grande no mundo. E eu acho que a gente ajuda outras pessoas, a gente ajuda a mudar o mundo. Então, eu não tinha sonhos pequenos e continuo não tendo, né? Meus sonhos são grandes, eu não faço questão de ganhar muito, de ser altamente reconhecido, mas eu faço questão de poder dar um pouco da minha experiência para a gente mais jovem, que vai também viver as suas experiências e ter as suas dificuldades, né?
Mas eu acho que é por aí, é um pouco nesse caminho de transição. Eu não vejo, eu me vejo muitas vezes como aquele mesmo que entrou na Escola Paulista de Medicina em 1977. Lógico, com outro grau de experiência, mas também gostando da escola do mesmo jeito, me sentindo muito bem andando nos corredores, conseguindo conversar com gente mais jovem, né? O mais novo, também eu acho que isso é interessante para vocês, porque o mais novo sempre ele acha que aprende muito com o professor. E aprende mesmo, claro, o professor está aí para fazer isso. Mas ele não tem noção o quanto ele ensina, né? O quanto é importante para o professor o retorno dos alunos, o retorno dos seus... E do médico, mais ainda. Imagine, o médico tem o retorno dos seus pacientes, né? Quando ele é reconhecido. Às vezes eu vejo as pessoas na televisão, a gente fala, não, o médico só pensa em dinheiro, só quer... Não existe nada mais importante para o médico do que ele ser reconhecido. É isso que fez vocês fazerem medicina, é isso que me fez fazer medicina. Então você se sente bem em ser reconhecido dentro desse caminho. E eu que entrei no lado do professor, estar junto com os alunos, estar com gente mais jovem faz muito bem, né? E acho que a escola tem esse lado de identificação, de as pessoas quererem estar juntos, né? Mesmo nessas dificuldades, né, que a gente esteve agora na pandemia, mas eu vi alunos dando exemplo, né, lutando com voluntariado, lutando por um mundo melhor, ensinando. Eu aprendo com os alunos todo dia. Eu acredito que ensino é troca, né? O aluno, às vezes, ele não tem essa sensação que ele ensina tanto. Ele não tem a sensação de que quando ele não motiva o professor fica... A aula é pior, a discussão é pior. Ele acha que ele é um profissional, ele é altamente treinado. Não, a troca é fundamental, né? Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu diria que eu não pensava assim quando eu entrei na escola e quando o tempo foi passando, né? E representar a escola sempre foi bom, desde aluno, né? Representando aí, ou nas competições, ou nos congressos acadêmicos, ou na época não tinha PIBIC, mas tinha iniciações científicas de uma maneira um pouco mais livre, depois na residência, depois nos congressos, né? Eu como residente, eu representava a Escola Paulista de Medicina quando eu levava um trabalho para o congresso, me sentia muito bem nisso. Depois como professor e continuo até hoje. Dentro, lógico que em situações diferentes, continuo na Sociedade de Cirurgia Torácica, representando a Escola Paulista de Medicina. Então, este lado também eu acho que é algo que a gente gosta, né? Que é dentro do nosso caminho. Eu lembro que alguns anfiteatros aqui da escola foram nossos professores, ou foi gente próxima da gente, assim como vários, né, estão aí no álbum de formatura do meu pai, que foram homenageados por ele, né? Professores muito marcantes, o professor Domingos Delácio, que foi homenageado do meu pai e patrono da minha turma, alguém extremamente marcante, que fez muito... E dentro da minha área, eu não posso deixar de falar dos professores que me influenciaram muito, né? Eu fiz cirurgia de tórax por influência direta de um professor. Professor José, já falei do meu pai, dentro da área da cirurgia, da pneumologia, né, que me influenciou, não obrigando, mas certamente com uma influência direta. Professor José Ernesto Sutti, da cirurgia torácica, um humanista, alguém com uma capacidade de ação, um cirurgião ambidestro. A gente falava que ele era ambisinistro, porque ele era originalmente canhoto, mas opera com as duas mãos, né? Mas, além disso, um humanista, né? Professor Costabile Gallucci, né? O edifício dos anfiteatros chama Costabile Gallucci em homenagem a ele, professor da cirurgia torácica. Alguém também com uma visão toda humana, né? Professor Vicente Forte, dentro da minha área, professor Enio Búfalo. Então são pessoas que influenciaram muito, e eu acho que isso é uma possibilidade muito forte do professor. Quando eu digo que ele muda o mundo, ele influencia pessoas, né? Para o bem, ou pode influenciar também, eu acho que dentro de situações ruins. Mas o aluno foca, mira e tenta ser, né? Para mim, isso eu gosto muito também. Então, poder estar na mesma situação dos professores que me influenciaram e estar frente às novas gerações me anima bastante. A residência médica também foi um momento mágico, eu acho, porque é muito diferente. A vida de um estudante, né, a responsabilidade, eu me achava muito importante como estudante, que eu fazia muita... Mas depois que eu entrei na residência, eu vi o quanto que era duro, né? Como estudante, até hoje eu falo isso para os estudantes,
Se eu errasse, eu tirava nota baixa, porque um estudante fica desesperado de tirar nota baixa na prova. Dentro do esquema de vida, eu falo hoje que nunca nenhum paciente me pediu meu histórico escolar para saber como é que eram minhas notas dentro da... Mas eles querem saber se eu sei fazer as coisas, se eu trato eles bem, se eu sei fazer os procedimentos. Agora eu dou aula de intubação, né? Então dentro desse universo do Covid, a gente vê o quanto é importante que o aluno saiba fazer procedimentos, saiba lidar, o médico saiba. E eu acho que a residência trouxe muito disso, né? Dentro da minha área, uma área cirúrgica, uma área que lida com muitos pacientes, mas uma área também de cuidados. Às vezes a gente tem um estereótipo do cirurgião como aquele que fica dentro do centro cirúrgico. Não. Ele é alguém que faz pré-operatório, que conversa com as pessoas, que lida com as suas angústias, que lida no pós-operatório. Então, acho que isso, a residência é um período muito mágico, o treinamento em serviço. Eu acho que ele é muito bom, não só a residência oficial, mas estágios ou formas de aprender a lidar com pacientes e lidar com procedimentos, e com cuidados, né? Eu acho que isso eu sinto um pouco falta de que a gente faça isso mais durante o curso médico. A gente sempre tentou, eu fiz parte de um monte de conselhos e muitas vezes a gente luta por isso, né? Porque o aluno, cada mais cedo, lide com pacientes, lide com isso, mas lide com... A gente fica com pena de ter que lidar com o sofrimento, mas que possa ir para frente. Continuando um pouco mais, a pós-graduação também foi algo interessante, né? Eu não sou alguém intrinsecamente ligado à pós-graduação, mas à graduação, em que eu dediquei muito mais da minha vida. Mas também fiz pós-graduação aqui, tanto mestrado, que eu operava, né, um trabalho experimental, eu ia lá em São José do Rio Preto para fazer esse trabalho, operava, ia, voltava, dificuldades enormes, né? Como no doutorado. O doutorado eu gosto muito, porque do doutorado eu continuo com o meu trabalho até hoje. A gente desenvolveu um programa de computador para ensinar um procedimento, né? Para uma aprendizagem do procedimento. Ele foi passado para um site e a gente continua aplicando até hoje. Então é algo que também me trouxe muita satisfação. E eu sempre recomendo que quando vocês forem fazer a pós-graduação, escolham um tema que goste. Não é uma obrigação só para ter um título, é algo que tem que te dar satisfação. Eu demorei, hein, para chegar a essa condição de achar alguma coisa que me deu essa satisfação. Demorei para fazer a pós-graduação, aí no meio desse caminho, né, foi muito mais fácil esse lado de lidar com os pacientes. Outra coisa que eu também gosto muito, e eu falei que foi um prazer muito grande ser professor da escola, o meu concurso para professor, né, passar no concurso para professor também foi uma alegria muito grande. Talvez a alegria de ter entrado na escola como aluno, a alegria de virar professor, foi uma alegria imensa. E a aula que eu dei no concurso, que é a aula de trauma de tórax, eu dou essa aula até hoje. Então me dá muita satisfação. Lógico que teve modificações aí durante esses anos todos, desde que eu fiz o concurso lá em 89 até o período de hoje, mas ela ainda dentro do mesmo caminho para ensinar um aluno drenagem. Então eu fiz o concurso e continuo dando esta aula também dentro desse caminho. Isso me dá um prazer grande, né? Porque ele cumpriu a sua parte, tentou cumprir um pouco da sua função. Então essa eu também gostei bastante dentro desse caminho do professor. Eu disse que eu fiz parte de muitos conselhos, colegiados, congregação da Escola Paulista de Medicina. E eu gostaria de contar para vocês só um pouquinho do surgimento da Universidade Federal de São Paulo. Esta também me dá uma enorme satisfação. Imaginar que uma universidade em São Paulo, que precisa de universidade pública, precisava tanto de uma universidade pública geral, né? Ela tinha só áreas da saúde, basicamente, na cidade de São Paulo. Então, ter a sensação de ter colaborado para que São Paulo tivesse uma universidade e ter nascido da Escola Paulista de Medicina é um enorme orgulho que eu carrego. Eu fiz parte do Conselho Universitário quando foi votado isso, fiz parte de várias gestões da universidade, fui pró-reitor de graduação, pró-reitor de assuntos estudantis, numa época que precisava de gente desta área de saúde ainda. Hoje nós temos, obviamente, dentro de uma universidade, nós temos pedagogos, gente da educação, pessoas, mas naquela época não. Precisaram ser professores da Escola Paulista de Medicina, médicos para fazer isso. Então, se a gente tem algumas dificuldades em lidar com uma universidade, claro, nós não somos mais o todo, nós somos uma parte,
nós temos um enorme orgulho, eu carrego um enorme orgulho de ter visto, ter colaborado para que uma universidade em São Paulo, uma universidade pública em São Paulo tenha nascido da nossa escola. Uma escola que começou privada. Quando meu pai estudou, era uma escola privada, se tornou pública e se tornou uma universidade, né? Dentro do trabalho de muita gente no meio desse caminho. Então, esse é um orgulho muito grande. Então, se a gente tem todo esse lado da saúde para nos orgulhar, eu acho que nós temos, como Escola Paulista de Medicina, esse lado de ter feito uma universidade ampla, uma universidade multicamp, com várias áreas de saber, né? Com tecnologias em São José dos Campos, com áreas de humanas em Guarulhos, com quantas áreas aí que é a universidade e os seus braços. O futuro ficará para as novas gerações a interligação de todo esse sistema. Eu acho que isso, formarmos uma universidade plena, com capacidade de ação multicamp. Esse eu acho que é o caminho para o futuro, nós demos esse pontapé inicial, né? Eu gosto de falar isso porque às vezes muita gente tem a sensação de que a universidade possa ter trazido algum grau de prejuízo para a escola. Eu penso que tem algum grau de prejuízo, assim como quando você tem irmãos, você não deixa de ter o pai cuidando só de você, os pais cuidando só de você. Mas a longo prazo, você não é um solitário, você tem muito mais coisa aí no meio desse caminho. Então, eu acho que é um prazer muito grande ser parte da Universidade Federal de São Paulo, ter feito uma universidade pública e ter vendo gente se formando nela das diversas áreas. É um orgulho muito grande, mesmo com todas as dificuldades que nós passamos para essa implantação. Acho que a história dirá como não foi fácil. E quanto que a Escola Paulista também teve suas dificuldades, de gente daqui teve que ir para formar uma universidade, mas é um orgulho imenso para a nossa escola. O Hospital São Paulo é o nosso hospital, a nossa casa, né? Eu falei um pouquinho, desde aluno, as dificuldades que a gente tinha em lidar com gente que sofre. E eu confesso para vocês que eu tenho essa dificuldade até hoje. A gente fala, não, com o passar do tempo, vocês vão ficando mais duros. Lógico que a experiência é completamente diferente. Mas eu não acho que eu posso hoje, só porque o tempo passou, desprezar o sofrimento ou passar como se nada tivesse acontecido quando eu lidar com alguém que sofre. Lógico que um aluno sofre muito mais, porque a gente vai aprendendo com o tempo, mas a gente tem que aprender a lidar. E o nosso hospital é a nossa casa, né? Tem um hospital-escola, né? O primeiro hospital-escola aí do Brasil, a residência médica, a gente tem muito que nos orgulhar aí desse caminho. Lógico que o Hospital São Paulo tem enormes dificuldades, como um hospital público, federal, na cidade de São Paulo, né? Mas para o aprendizado, lidar com esse universo, eu acho que é algo muito bom. Eu lidei com isso desde que eu me formei. E as dificuldades do Hospital São Paulo, eu já vejo os alunos, nós fizemos greve no começo aí para o Hospital São Paulo. Também tivemos greves, dificuldades, carências quando a gente era aluno. E o hospital foi fazendo a gente crescer, mais humano, lidar com médicos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito boa da Escola Paulista de Medicina e muito boa do curso médico, né? Que você lida com um treinamento em serviço, você não é só um teórico. Seus professores lidam com o paciente, né? Isso eu acho muito interessante. Eles não são teóricos, eles não fazem só um sistema para fazer mestrado e doutorado e se formar. Não, eles são médicos e exercem essa função. Eles não, a maior parte, lógico que nós temos também todas as áreas básicas que são extremamente importantes para a universidade, mas nas áreas clínicas, nas áreas cirúrgicas, né, nós operamos pacientes, nós cuidamos de doentes e ensinamos como faz isso dentro da universidade. Isso eu acho também algo muito interessante dentro dessas dificuldades de ter que fazer muitas coisas, ensino, pesquisa, extensão, dentro de todo esse caminho. A extensão é a nossa vida. Ser médico é a extensão. É cuidar de gente, e o hospital é o nosso caminho, tanto no hospital como nos ambulatórios, né? Dentro da minha área, dentro do centro cirúrgico, dentro dos acompanhamentos, as recuperações, as UTIs e todo esse universo. Eu acho que isso também é algo muito bom para os alunos, né? Até se eu pudesse dar uma recomendação, recomendo que os alunos entrem rapidamente no hospital, lidem com pacientes, né? Não fiquem só muito tempo dentro das áreas teóricas, não tenham medo de entrar no hospital, de se sentir parte desse todo. A escola me deu muita coisa, né? E continua me dando, né? Olha, minha esposa,
era administradora aqui na Escola Paulista de Medicina. Então você vê que a escola me deu até esposa aqui dentro desse caminho, né? Quantos alunos, né? Quantas formaturas. Então, este contato foi muito grande, ela me deu muito contato, eu devo muito da minha vida à Escola Paulista de Medicina. Eu fico horas na escola, mais do que às vezes eu fico em qualquer outro lugar. Como eu disse, eu fiquei muito mais tempo da minha vida dentro da Escola Paulista de Medicina do que fora dela. Eu entrei aqui com 18 anos, né? Nos 62 eu continuo aqui, frequentando os seus espaços, lidando. Meus amigos estão aqui, né? Outra que eu acho também bem interessante é o contato que a gente tem com os nossos colegas de turma. Nem todas as faculdades têm isso, e nós temos fortemente. Meus colegas de turma continuam meus amigos até hoje. Se eu reclamo às vezes Reclamo não, eu falo um pouco da tecnologia, que mudou, o aluno de hoje tem mais tecnologia, o do outro tinha. Eu continuo achando que todos querem a mesma coisa, talvez um pouco mais de tecnologia hoje, nitidamente, em relação àquele tempo. Mas a tecnologia nos trouxe, via grupos de WhatsApp, o contato com os meus colegas de turma. Então, eu falo com eles todo dia, né, dentro dos grupos. Então, e essas pessoas pensam como eu. Não pensam exatamente o que eu penso. Eles pensam, às vezes, muito diferentes, linhas políticas, ideias diferentes, mas eles viveram o mesmo ambiente que eu. Eles me entendem, mesmo quando eu falo coisas que não seja a melhor que eles queiram ouvir, eles me entendem assim como tem dentro desse caminho. Então, esses amigos da Escola Paulista de Medicina a gente leva para sempre, né? A gente encontra nos hospitais, encontra nos eventos, encontra nas festas, e hoje nós estamos encontrando os filhos, os netos, né? Foi muito boa, já que vocês falaram, uma sensação muito legal ter dado aula, ser professor de filhos de colegas de turma meus, né? Então, lidar com eles, né? Lidar com a nova geração, com outra geração, foi algo muito gostoso. Então, a Escola Paulista de Medicina, eu devo muito a ela, né? Muito, muito. Eu tenho a sensação que eu dei bastante para a escola. Eu dei várias partes da minha vida, mas também devo muito a ela. Todo esse caminho, todo esse contato, toda essa fraternidade que a gente tem aqui e toda essa vontade de ser melhor no futuro. Eu acho que as novas gerações vão levar essa bandeira para frente, né? Isso também é uma sensação muito boa, poder levar para frente uma bandeira que já tem mais de 80 anos, né? De 1933. O ideal dos que fizeram a Escola Paulista de Medicina passou pela minha turma, passou por várias turmas, está aí na turma dos alunos de hoje, levando para frente aí esse ideal. Uma vida na Escola Paulista de Medicina é sempre um enorme prazer. Dar conselho é difícil, mas muita coisa que eu fiz, eu acho que eu fiz certo, né? Eu tenho essa sensação depois de quantos anos aí? Uns 40 quase, ou mais, né? 77, 40 e poucos anos que eu estou aqui dentro da escola. Eu diria, viva intensamente as oportunidades. Não perca oportunidades que a universidade te dá. As oportunidades que podem parecer ruins hoje, elas serão extremamente criativas no futuro. O sofrimento de hoje é experiência para o futuro, né? Dentro da área médica, da área humana. Interliguem com as várias áreas, né? Para os estudantes de medicina, particularmente, interliguem com as várias áreas, né? Não fujam dos outros estudantes, se sintam dentro de uma universidade, convivam harmonicamente com todos. A área da saúde não existe médico sozinho, né? A gente tem que aprender desde cedo a estar interligando com várias áreas. Então é isso que eu diria, aproveitem muito a universidade, cresçam, nem todos continuarão aqui, mas eu também gosto de falar, né, que a Escola Paulista de Medicina ela fica incorporada na gente. A gente não precisa ser Escola Paulista de Medicina só no quadrilátero da Vila Clementino. Nós seremos Escola Paulista de Medicina em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que a gente estiver. Porque é algo maior, a universalidade do saber é algo muito maior do que um espaço só físico. Sejam o mesmo que vocês aprenderam aqui na Vila Clementino para qualquer lugar do mundo. E a gente só vai resolver problema do mundo
se a gente resolver os problemas da Vila Clementino, se a gente conseguir resolver o problema dos nossos pacientes aqui, para a gente resolver os problemas maiores do país. Então, acho que esse é o caminho que eu diria para as novas gerações aí, e aproveitem bastante. Espero que daqui a 40 anos vocês possam estar aqui, né, falando com o mesmo prazer que eu dessa trajetória aí, que não é só... Também deixar claro que não foi tudo fácil, nem tudo... Né, a gente não tem problemas no meio desse caminho. A gente também tem, mas o saldo é altamente positivo em estar vivendo aqui. Obrigado, foi um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço muito a vocês por terem me dado essa oportunidade. Agradeço muito a SPDM em poder deixar esse depoimento aí para o futuro. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado, um prazer estar aqui.